ouvintes, está no ar o programa da Câmara Municipal de Três Corações, edição do dia 4 de novembro de 2011. Produção e apresentação, Heitor Paulino. Nosso convidado, vereador Dr. Cláudio Cosme Pereira. O Dr. Cláudio, ele vem falar sobre política, vem falar sobre a saúde, vem falar sobre seus trabalhos na Câmara Municipal. Mais uma vez no programa da Câmara Municipal, Dr. Cláudio Cosme Pereira. Dr. Cláudio, tudo bem, Dr. Cláudio? Tudo bem, Heitor, tudo bem, ouvintes? Mais uma vez é um prazer estar aqui no programa da rádio. Eu quero que isso se torne uma frequência agora. Nós estamos tentando falar todo mês, falar sobre problemas do município, falar um pouquinho sobre política. Falando sobre política, nós não poderíamos deixar de registrar aqui esse primeiro simpósio que a Câmara Municipal vai promover, o primeiro simpósio de capacitação e formação política, que vai acontecer dia 12 de novembro, no próximo, sem ser nesse sábado, no outro sábado, das 8h30 ao meio-dia, para alguns partidos. Primeiro nós vamos fazer um teste, mais uma iniciativa do presidente da Câmara, Altair Nogueira, juntamente com a gente. Nós estamos tentando capacitar e formar melhores vereadores, futuros vereadores, capacitar e formar pré-candidatos a vereador. Dr. Cláudio, fiz aqui uma pauta para o nosso programa de hoje, mas eu gostaria de fazer um desafio. Deixar essa pauta de lado e eu fazer perguntas esporádicas, aleatórias. Posso fazer isso? Claro. Então vamos fazer o seguinte. Educação. Fale o ponto de vista do vereador, Dr. Cláudio, sobre a educação no município. Olha, caros ouvintes, a educação, a Márcia tem feito um bom trabalho. Só que na minha opinião, e na opinião geral, o nosso IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ainda é baixo. Nós estamos com a média aí de 4.4 a 4.6, a maior média 4.6 na escola Henriqueta Gomes, enquanto a média do Brasil é 5.4 e a média mundial 6.5. Eu acho que é fundamental investir no ensino fundamental, investir no professor, investir no aumento de horas-aulas. Hoje o Brasil, as pessoas estudam muito pouco no ensino fundamental, apenas 5 horas. Se a gente tomar como exemplo, Coreia do Sul, 1960, tinha um PIB, que é o Produto Interno Bruto, que mede as riquezas do país, igual ao do Sudão. E o Brasil era o dobro. Hoje, ela é o dobro do Brasil. O Brasil tem um PIB hoje de $9.000 por cabeça, per capita, e a Coreia tem 18 mil. Isso é fruto de quê? Fruto da educação básica. Lá todos os alunos estudam pelo menos 10 horas por dia. O professor, que é a alma do aprendizado, você tem uma ideia? Lá o professor ganha em média $6.000. É um bom partido, considerado um bom partido. Há um envolvimento dos pais na escola maciçamente. Então nós estamos vendo resultado. Em 40 anos, a Coreia, que é um paizinho do tamanho do estado do Acre, com 49 milhões de habitantes, deu um salto de desenvolvimento. Basta ver o número de montadoras, concessionárias coreanas, da Coreia do Sul, claro. E isso se deve fundamentalmente ao ensino básico. Então as crianças do país, as crianças do município, do nosso estado, têm que estudar mais. A educação é prioridade máxima. Em qualquer governo tem que ser. Porque não adianta nada investir em universidade se nós não temos uma formação boa. Não adianta nada investir em universidade e não saber ler e escrever. Nós precisamos capacitar melhor os nossos professores. Nós precisamos racionalizar os recursos para investir e aumentar o salário do professor. Lógico que isso não vai acontecer de um dia para o outro. Não vamos melhorar a educação em 4 anos, em 8 anos. Vai demorar 2 décadas, 3 décadas. Mas nós temos que dar os primeiros passos. E os primeiros passos são de ter um ensino fundamental muito forte e muito preparado. Dr. Cláudio, Três Corações possui um território muito grande, ou seja, ele tem uma zona rural enorme. Nessa área rural, nós temos pequenos, médios e grandes produtores. E eu gostaria que o senhor falasse da agricultura. Pois bem, caros ouvintes, 90% das propriedades hoje são até 100 hectares. Então nós temos que investir muito na qualidade, no preparo dos pequenos agricultores. Acesso hoje, estrada boa, é obrigação do município. Não faz mais nada do que a sua obrigação. As pessoas da roça, elas querem qualidade de vida. Então elas querem ter internet, querem ter melhores condições de trabalho, querem ter lugar para escoar sua produção. Então nós temos que desenvolver as potencialidades de cada região. Se lá no São Bentinho é verdura, hortaliças, o que pode ser lá nos Correia, lá nos Mafra, lá na Cubiça, lá no Japão, lá na Serrinha, lá no Taquaral, lá na estação de Cota, na estação de São Tomé? Nós temos que saber quais as potencialidades e a prefeitura tem que dar estrutura e meios para que eles se desenvolvam. O povo da roça não é bobo.
O povo da roça sabe votar, o povo da roça quer o PSF itinerante, um programa de saúde da família, onde vai o ônibus, hoje vai numa semana, vai numa comunidade rural, vai com dentista, com psicólogo, com nutricionista, com assistente social, com médicos, e isso tem que ter interação com a universidade, porque aí vira um ambulatório escola. Isso tem que ser prioridade para as pessoas que vivem no meio rural. A medicina, a saúde tem que chegar até elas. Então não é só acesso, não. As pessoas do meio rural têm que ser tratadas com respeito e com dignidade. Já que o senhor falou em saúde, este ônibus seria uma parte integrante da Secretaria de Saúde. Fale um pouco da saúde do município, e esse ônibus, ele não seria uma coisa esporádica, seria uma coisa permanente, né? Seria um programa de saúde de família rural. E falando em saúde, eu recebi inúmeras queixas essa semana porque a farmácia da prefeitura fechou na sexta-feira, como foi feriado segunda, terça e quarta, as pessoas reclamaram muito. Então, eu queria fazer um apelo a Joelma, ao prefeito, que olhasse com carinho essa questão da farmácia, que descentralizasse a farmácia. A farmácia existe na policlínica e existe para aqueles pacientes que tomam remédios controlados, que fazem parte do programa de saúde da família, eles já têm os remédios que vão para os postos de saúde e depois vão para as casas das pessoas. Mas tinha que ter mais remédio nos PSFs, nos programas de saúde da família. Já pensou uma pessoa que consulta lá no PSF do Rio do Peixe, aí o médico prescreve um remédio, ele tem que ir lá na policlínica buscar. Então a pessoa já está carente, está doente, às vezes não tem dinheiro para comer, ainda vai ter forças para se deslocar lá do PSF do Rio do Peixe até a policlínica que fica na Cotia. Então eu acho que precisa repensar a descentralização da farmácia, colocar várias farmácias. Mas não tem controle. Se não tem controle, tem que arrumar jeito de ter controle. Tem que informatizar, ser um sistema informatizado e interligado. Tem que dar um jeito. O que não pode é ver as pessoas menos favorecidas sofrerem mais. E isso que eu acho prioridade e que eu estou ouvindo muita queixa. No final de semana, podia ter uma farmácia dentro do Hospital São Sebastião. O cara já sai de lá, consulta no pronto-socorro, já sai de lá com a medicação. Nós temos que evoluir. Nós temos que pensar de alguma forma. Isso é uma ideia, uma sugestão que eu estou dando. Então, nós temos que evoluir de alguma forma. E eu estou vendo as pessoas sofrerem e muito com a falta de remédios, porque o horário não está sendo adequado e a distância dos postos de saúde à policlínica, às vezes, em alguns casos, é muito grande. Agora, eu queria só complementar, finalizar. Antes de finalizar, eu queria só tecer algumas considerações a respeito de política, da política particular aqui de Três Corações. Eu tenho visto essas especulações, fulano é candidato, ciclano é candidato, cada hora sai no jornal. Isso eu acho que tem que acabar, sabe? As pessoas não podem brincar com política, nós temos que fazer política com P maiúsculo. A política é a arte mais nobre desde que seja executada com dignidade, com respeito, com consideração ao eleitor. Então esse negócio de fazer embate político, briga política, inimigo mortal, isso tem que acabar aqui em Três Corações. E nós não podemos mais admitir isso. Três Corações não merece 10 candidatos, volto a falar, 10 candidatos a prefeito, e não merece essa especulação leviana, que não vai dar em nada. Ofensas morais, ofensas verbais, brigas políticas. Nós temos que ser adversários. Depois da campanha política, se correr tudo bem, der tudo certo, ótimo, ganhou o prefeito, depois no dia 8 de outubro, ele vai ser, a partir do dia 8 de outubro, ele vai ser o nosso prefeito. Vamos esquecer o que ficou para trás e vamos parar com esse negócio de briga, especulação leviana lá na praça. Fulano de tal é vice de tal, isso não é hora de fazer isso. Isso é hora de fazer um debate de projetos e de ideias. Essa é uma consideração e essa é uma reflexão que eu queria deixar para os ouvintes antes de finalizar. Eu quero ver se torna a primeira sexta do mês, de todos os meses, uma primeira sexta que a gente sempre vem aqui falar para os ouvintes da rádio, para os municípios vizinhos, e falar um pouquinho de política e falar, eu topei, gostei da ideia. Vamos falar sobre todas as áreas. Eu tento estudar, tento melhorar e tento passar um pouquinho do que eu sei para vocês, ouvintes, e para as pessoas que gostam e confiam no tipo de política que eu faço. Muito obrigado. Em breve, a Câmara Municipal estará nas escolas de Três Corações, através dos projetos Câmara Mirim e Parlamento Jovem. É o legislativo tricordiano mais próximo de você, cidadão.